A graça e a paz, meus queridos e amados irmãos, em Cristo Jesus. Aqui quem fala é o presbítero Marcelo, que Deus possa abençoar a sua vida de forma rica, de forma tremenda, de forma espetacular. Queridos, neste exato momento, eu quero assim mandar um grande abraço, mandar para todos vocês. Para vocês que irão me assistir neste vídeo, para você que é da Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Igreja Presbiteriana, você que é de religião afro, você que é espírita, você que é de todas as religiões, mas neste momento eu quero transmitir uma palavra do Senhor nosso Deus ao coração de todos vós. Que vocês possam estar neste exato momento ouvindo um pouco dessa palavra do Senhor Jesus, a qual o Espírito de Deus colocara ao meu coração. Que você possa ser impactado, comovido pela palavra de Deus. Nós sabemos que nós estamos passando por um período difícil, período ao qual está tirando muitos sonos de muitas pessoas, desta epidemia ou pandemia que se alastrou sobre todo o mundo, sobre todo o planeta, sobre o universo. E por isso o Senhor Jesus Cristo, grande, infinita misericórdia e seu poder, Ele fala com a sua igreja, fala com o teu povo, e fazendo-me parte da igreja de Cristo, o Senhor colocou uma palavra ao meu coração, que se encontra numa das cartas do apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, que está em Éfeso, a carta à igreja de Éfeso, no capítulo 3, do verso de número 14, o apóstolo Paulo ele diz assim, eu só quero trazer somente este versículo para a reflexão de todos vós, que diz assim, capítulo 3, verso de número 14, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, versículo 14 diz, por esta causa, vírgula, me ponho de joelhos diante do Pai. Amém. Queridos, quando o apóstolo dos gentios, quando o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta, nós compreendemos e temos a noção daqueles que estudam a palavra, as escrituras sagradas e faz uma exegese da Bíblia Sagrada, nós vamos entender que o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta para a igreja de Éfeso, ele estava preso. Preso onde? Na cidade de Roma. E o apóstolo Paulo, preso na cidade de Roma, por pregar a palavra de Deus, por pregar a mensagem do Senhor, por pregar a Cristo no Calvário e a sua ressurreição. O apóstolo Paulo, então, por ir por vários lugares, e onde a gente vê mais isso, é no livro de Atos dos Apóstolos, a manifestação do Espírito Santo e na vida do apóstolo Paulo. Então Paulo ele sai por vários lugares, para a cidade de Éfeso, para a cidade de Corinto, para a cidade dos Gálatas e assim vai. O apóstolo Paulo sempre percorrendo pelo mapa geográfico naquela época e pregando a palavra de Deus em vários lugares. Mas nós sabemos quando nós pregamos a mensagem, quando nós pregamos a palavra de Deus, o inferno vai se levantar ou se levanta contra os servos do Senhor nosso Deus. E o mais interessante é que a palavra do Senhor Jesus Cristo, ele fala assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando a gente presta atenção e faz uma boa exegese do texto sagrado, nós iremos perceber que quem invade as portas do inferno são a igreja, são os cristãos. Então nós, quando pregamos a mensagem para uma pessoa, quando pregamos a palavra para uma pessoa, quando pregamos a mensagem, as boas novas do Evangelho, nós estamos forçando as portas do inferno. E quando as portas do inferno nós atingimos, nós empurramos as portas do inferno, é lógico que não vai agradar ao reino espiritual do mal, do maligno, do inimigo das nossas almas. E é nesse momento que ele vai armar várias situações para me prender e para prender a você. O apóstolo Paulo, por pregar a palavra de Deus, a Bíblia diz que ele foi preso e estava preso em Roma. Mas o mais interessante nisso tudo, por pregar a palavra de Deus, Paulo estava acorrentado, sendo vigiado
por alguns soldados pelo lado de fora, soldados romanos, mas mesmo assim, queridos, Paulo sendo acorrentado, Paulo estando no cárcere, Paulo sendo vigiado por alguns cidadãos romanos, alguns soldados romanos, a Bíblia vai esclarecer para nós que Paulo, mediante a situação que ele estava passando, estava preso, ele não deixava de evangelizar. Ele não deixava de pregar a palavra de Deus. E outra, ele não deixava de orar ao Senhor, nosso Deus. Então Paulo, ele está preso, acorrentado e sendo vigiado, mas mesmo assim, ele sempre estava em constante oração com Deus. Então, quando ele escreve essas cartas para a igreja de Éfeso, ele estava totalmente preso. O que mais me chama a atenção neste texto que Paulo diz no versículo 14, que ele se colocava de joelho diante do Pai por esta causa. Então Paulo, ele estava ensinando para nós, está ensinando para a gente, para nós os cristãos, que não importa a circunstância, não importa a dificuldade, não importa o ambiente que você esteja, não importa aonde você estiver, o que importa é que quando você coloca os teus joelhos no chão, o Senhor sempre está prestes a te ouvir e a conceder a graça sobre a sua vida. O apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, ele estava preso, acorrentado, mas de forma totalmente física, amados. Ele sabia, ele tinha essa noção, ele tinha essa compreensão de que ele estava fisicamente preso, mas ele tinha também outra compreensão no seu psicológico, que ele estava livre para adorar, livre para buscar a face de Deus. Ainda que as pessoas costurem a nossa boca, ainda que as pessoas coloquem algo para tapar a nossa boca, queridos, o nosso coração geme, o nosso coração palpita, o nosso coração fala diretamente com Jesus Cristo. E era essa noção que tinha o apóstolo Paulo. Ele estava preso fisicamente, mas espiritualmente ele estava livre. E quando o homem está livre, queridos, o diabo não pode segurar. E o apóstolo Paulo, ele tinha essa noção, ele tinha esse entendimento. E ele diz, por esta causa me coloco de joelho. Paulo estava passando por uma prisão, mas mesmo assim ele orava pela igreja de Éfeso. Ele também orava a Deus por esta causa, ou seja, pedindo a Deus que Deus derramasse sobre a igreja de Éfeso. É lógico que eu não vou explanar muitas das coisas, que o vídeo é pequeno, mas o apóstolo Paulo ele orava para que Deus derramasse a sua presença, a sua glória, a sua infinitude, a sua plenitude sobre a igreja de Éfeso, porque Deus, Jesus Cristo, ele fez um grande milagre na vida da igreja dos gentios. Por quê? Porque os judeus acreditavam que somente os judeus tinham salvação. Aí Jesus vem e faz coisas ao contrário, irmãos, faz um reboliço, quebra muitos protocolos e coloca os gentios também. Agora não há extinção, ou seja, não há diferença entre judeus e gentios, agora são todos iguais em Cristo Jesus. E para isso o apóstolo Paulo se glorificava diante de Deus, e o apóstolo Paulo se colocava de joelhos no chão. Irmãos, quando você coloca os seus joelhos no chão, quando você dobra os seus joelhos no chão, grandes coisas acontecem, o céu se move, as coisas acontecem, Deus faz coisas lindas e maravilhosas. Não importa a situação e na circunstância, o que importa é o seu dobramento diante da face do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo estava preso na cidade de Roma, mas mesmo assim, ele se colocou de joelhos. Quando nós nos colocamos de joelhos, quando nós nos prostramos diante de Deus, diante do Senhor Jesus Cristo, queridos e queridas, nós nos tornamos grandes no mundo espiritual. Por quê? Porque, de forma figurativa, eu vou comparar nossas vidas quando nós estamos de joelhos, assim como uma águia. A águia, ela é diferente das outras aves. A águia, por ser uma ave de rapina, ela enxerga muito além, ela enxerga muito longe. Por isso, porque Deus deu para ela esta visão. E a mesma coisa sou eu e você. A águia, quando ela vê um predador ou a sua presa, ela já sabe onde está, quilômetros de distâncias. E assim também somos nós. Nós também somos dessa forma. Quando nós nos colocamos de joelhos, o óculos do céu, o óculos de Jesus é colocado em nós, o óculos do Espírito Santo vem em nós e nós passamos a enxergar as coisas além, as coisas grandes que Deus tem para nossas vidas. Deus, ele é bom, Deus, ele é misericordioso, Deus é infinito em bondade. Então, queridos, nós temos que aprender uma verdade, orar, buscar a face de Deus, não importa a situação. Eu quero tomar essas palavras do apóstolo Paulo que ele disse: por esta causa me ponho de joelhos. Por esta causa me coloco de joelhos diante do meu Pai, diante de Deus, o Todo-Poderoso.
Neste exato momento eu quero convidar a vocês e toma essas palavras do apóstolo Paulo para dizer para vocês, queridos, este é o momento que nós estamos passando, momentos de dificuldades. Nós estamos passando um momento de crise de forma econômica, estamos passando um momento agora, queridos, de uma epidemia que surgiu sobre o nosso mundo, não somente está no nosso Brasil, mas está em todos os locais terrestres da nossa terra, de forma global, universal. Surgiu agora, em 31 de dezembro de 2019, na China, em uma das cidades da China, é o coronavírus, ou Covid-19, que é um nome mais moderno que eles colocaram agora, que se tornou um inimigo invisível das nações ou do povo da terra. E esse inimigo invisível está tirando o sono de muitas pessoas. Esse inimigo invisível está acabando com o sono de muitas pessoas. Quantas pessoas que neste exato momento estão depressivas? Quantas são as pessoas neste exato momento que não conseguem dormir, estão com insônia profunda? Quantas são as pessoas que não conseguem, queridos, ter um bom relacionamento e um medo, o pavor se alastrou no coração dessas pessoas? O porquê que isso acontece? Porque as pessoas se perderam o foco de Deus, estão colocando a sua visão mais no coronavírus. É lógico que esse coronavírus veio para destruir, mas, querido, eu quero trazer uma verdade para você. Quando Jesus Cristo ele pronuncia algumas palavras em Mateus, capítulo de número 24, um sermão escatológico, o Senhor Jesus Cristo está declarando e afirmando que coisas ruins deveriam acontecer sobre a face dessa terra. E as palavras do Senhor nosso Deus nunca caem por terra. As coisas têm que acontecer. E esse coronavírus, queridos, é somente permissão de Deus na face dessa terra. O coronavírus, ou Covid-19, ele é permissão, ou seja, ele se alastrou sobre a terra de forma universal por permissão do Senhor nosso Deus. Porque Deus ele tem um propósito com isso. Deus ele tem algo com isso a fazer, ou seja, despertar as pessoas que estão dormindo, as pessoas que se dizem que não existe Deus. Porque Deus existe. Irmão Marcelo, por que se Deus existe? Por que essas coisas ruins estão acontecendo? Se Deus existe, por que essas coisas ruins estão acontecendo sobre a face dessa terra? Queridos, nós temos que entender uma verdade. Muitas pessoas, ou nós, estamos distantes da face de Deus. E Deus, ele tem que permitir ou fazer alguma coisa para a gente se aproximar dele. Amém, queridos? Tudo isso é permissão do Senhor. Tudo isso é permissão de Deus. Para nós nos posicionarmos diante do Pai Todo-Poderoso e buscarmos a sua face. Neste exato momento nós temos que nos unirmos, darmos as mãos, a Igreja Adventista, a Igreja Cristã do Brasil, a Igreja de Cristo Jesus, outras religiões. Este é o momento da gente nos unir e buscarmos a face de Deus Todo-Poderoso. Este é o momento da gente orarmos, assim como o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo estava em oração, em busca constante diante de Deus, porque o combustível dele, queridos, é o Espírito Santo e a oração diante do Pai. A oração diante do Senhor. Então nós, como crentes, como igreja, e como vocês que são adeptos ao cristianismo, que gostam de ouvir a mensagem de Deus, a palavra de Deus, o Pai Todo-Poderoso, este é o momento da gente nos unir, dar as mãos e orarmos ao Senhor e orarmos a Deus, porque Deus, na sua infinita e grande misericórdia, Ele tem, queridos, um grande salvamento para dar para o teu povo. Deus, neste exato momento, Ele tem grandes coisas para fazer pelo teu povo. E aquelas pessoas que morreram nos Estados Unidos, no Equador, essas pessoas que foram mortas pelo coronavírus, queridos, uma coisa eu te digo, Deus sabe de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Uma folha não cai da árvore se não for da permissão do Senhor, se não for da permissão de Deus. Então, Deus ele está no controle de todas as coisas. Neste exato momento, não é momento de você baixar a sua cabeça, baixar a sua fronte, desanimar. Mas esse é o momento de você se posicionar, se colocar de pé e enfrentar esses problemas e dizer, existe um Deus que luta ao meu favor. Existe um Deus que luta por esta causa. Foi permissão de Deus e Deus vai entrar com providência na minha vida, na minha casa, na minha família, nas pessoas deste mundo. Então esse é o momento de você orar a Deus. Esse é o momento de você buscar ao Senhor. Porque Deus tem livramento para a minha vida, para a sua vida, para nossas vidas, sob a face dessa terra.
E o mais interessante, nós não devemos ter medo. No sermão escatológico que o Senhor Jesus Cristo em Mateus 24 disse, essas coisas deveriam acontecer, então não ficarem espantados com o que vai acontecer, ou das coisas que irão acontecer futuramente. Então, para nós cristãos, nós temos o entendimento e a compreensão de que isso faz parte do plano do Senhor. Mas existem pessoas lá fora que não têm o entendimento nem a compreensão. Então você é o sal, você é a luz. Então se você é o sal, você tem que dar sabor, você tem que temperar. Se você é a luz do mundo, você tem que brilhar. Igreja, esse é o momento da gente se levantar. Esse é o momento da gente se posicionar. Esse é o momento da gente orar pela nação, orar pelas gerações, orar pelo mundo todo. Então é neste momento que nós temos que nos colocar de joelhos diante do Pai por esta causa. E qual é a causa? A causa é o Covid-19, o inimigo invisível, o coronavírus se alastrou sobre o mundo inteiro, mas porém existe um Deus sobre tudo e todas as coisas que irá fazer alguma coisa. Lembra da passagem que Abraão, ele orou pelo seu sobrinho Ló para tirar da cidade de Sodoma e Gomorra? Deus ouviu a oração de Ló. Deus ouviu também o coração, Deus escutou o coração, Deus sabia o coração também de Noé. Então Deus foi lá e livrou Noé. Deus livrou Noé e a sua família, ou seja, colocou na arca. Colocar na arca significa o que? Proteção, significa proteger. Então o Senhor, nosso Deus, protegeu a Noé. Então da mesma maneira, da mesma forma, o Senhor também irá nos proteger. Mas e se algum irmão cristão morrer? Queridos, a morte de um justo, a morte de um cristão é uma alegria muito grande para o coração de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz, o morrer para mim é ganho. O morrer para mim é ganho, é uma vitória muito grande. Mas, as provações que nós passamos sobre a face dessa terra, existe um propósito. E o propósito é para quê? Para o nosso crescimento. Para o nosso crescimento sobre a face dessa terra. Então, como o apóstolo Paulo mencionou, ele disse, por esta causa me ponho de joelhos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venham estar com todos vocês. Um ósculo santo para todos vós e um forte abraço para cada um de vocês, bem apertado em cada coração. Que Deus continue abençoando a vida de vocês.